Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Essa é a nossa sala de bate-papo, um espaço para conversarmos sobre diversos assuntos, coisas boas, coisas positivas, que com certeza irão edificar muitas pessoas. E nesse mês de maio, que é o mês da família, aqui na Igreja Metodista, em Barão de Cocais, estamos desenvolvendo um projeto muito bonito, Jornada pela Família, Minha Família no Altar de Deus. Em decorrência disto, neste mês também, na nossa sala de bate-papo, trataremos de diversos temas voltados para a família. E hoje, de uma maneira especial, trataremos de um assunto muito bíblico, muito importante, muito contemporâneo, embora a palavra de Deus já falou sobre isso há mais de 2000 anos atrás, e é claro, algo que se praticou bem antes dos tempos bíblicos, que é o discipulado na igreja e também o discipulado na família. Então, para esse nosso primeiro encontro, esse bate-papo gostoso, nós temos assim convidados mais do que especiais, né? Casais abençoados da nossa igreja, é a nossa célula, é a equipe que supervisiona, que discipula os líderes das nossas células aqui em Barão de Cocais. Então, juntamente comigo está minha esposa Dina, bem-vinda, minha esposa. Obrigada. O Léo, a Cíntia. Obrigado, pastor. Também o Leandro, o Leco, né? E a Mari. Obrigada. E temos aqui o Cristomar, que é o nosso cantor convidado para essa noite. Homem de Deus, abençoado, que vai louvar a Deus aí em um dos nossos momentos. Muito bem. A palavra de Deus, no Novo Testamento mais precisamente, quando fala sobre a igreja, para definir a essência, o propósito, bem como a missão da igreja, especialmente o apóstolo Paulo, ele usa assim algumas figuras, e ele não usa nenhuma figura para se referir à igreja algo estático, algo que não seja vivo. Pelo contrário, por exemplo, ele fala da igreja como corpo, fala da igreja como edifício vivo, que é constituído por pedras vivas, além de falar também que a igreja é a família de Deus. É só a gente pegar ali no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz que não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, mas nós somos da família de Deus. Então, trataremos no sentido mais abrangente a respeito da igreja, falando de discipulado, nesse entendimento, a igreja como organismo, a igreja como família. Muito bem, então aqui eu já me dirijo aos nossos convidados, né? Eu perguntaria para o Léo e a Cíntia a mesma pergunta, né? Vai ser aí para o casal, né? O Leandro e a Mari. Na percepção de vocês, uma igreja família, como que ela se caracteriza? Quais são os valores evidentes de uma igreja família? Bom, pastor, para mim, uma igreja família, primeira coisa é unidade, né? Vínculos afetivos, né? Que a gente tem na família, cumplicidade também na família, né? Apoio, amizade, diálogo. Para mim seria isso aí, mais ou menos uma igreja de família, onde a gente tem esses atributos de família mesmo. A gente pode conversar, a gente pode se abrir um com o outro, chorar também, né? Na família a gente também chora bastante também, né? Traçando o lado positivo também, né? Também eu creio que como igreja família, o que marca sim é o ambiente que a gente gera e que, como é família, a gente pensa nos filhos também, estende até para os filhos. Então fica aquele ambiente onde a gente sabe com quem nosso filho está, com quem ele está andando, o que ele está fazendo, né?
A gente vê isso muito na nossa igreja, né? Sabe quem os nossos filhos estão andando, com quem a gente pode contar assim, né? Muito bem. E a Cíntia, você agregaria mais algumas coisas, esses valores, numa igreja família? Bom, vamos pensar numa família, né? Numa família igreja. Eu vejo que a liberdade, a verdade, ela tem que estar muito presente, né, na igreja família, porque é um lugar onde as coisas acontecem. Na família a gente é transparente. Na família a gente é o que a gente é. Não tem jeito de viver na família de forma diferente daquilo que a gente é. Então lá nós vamos ver claramente as nossas dificuldades, as nossas, vamos dizer assim, aquilo que é bênção em nós. E na família a gente enxerga isso, né? As coisas boas e as coisas ruins, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser rendido a Deus. E essa transparência, né? Essa liberdade de eu poder virar para o Léo e falar assim, amor, você precisa de me ajudar nisso, né? Ou ele virar, você precisa de me ajudar, ou até mesmo, olha, você está errando nisso. Essa liberdade que a gente tem em amor de lidar com as coisas, né? Com as dificuldades. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Nesse contexto de família, para que a gente cresça em unidade e seja uma bênção. Muito bem. Vamos ouvir o outro casal aí, o Leco e a Mari. O que vocês acrescentariam mais, além do que já foi dito? Primeiro agradecer o convite, né, de poder compartilhar aqui as nossas experiências, né, e dar boa noite também para vocês, o pessoal que também está em casa, né, que vão receber essa palavra, essa ministração. O que eu penso, né, sobre a igreja família? Primeiro, a gente é parte de casa, né, como exemplo. A gente tem que ser exemplo dentro de casa para depois ir para fora, né? Junto, trazendo a família nesse contexto, um pouco daquilo que eles falaram também, que tem que ter unidade, respeito, amor pelo próximo, amor próprio também, né? Então, assim, só para agregar mesmo, que primeiro a gente tem que partir de casa, já consolidado como igreja, criar um ambiente de igreja dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Porque a igreja, a família é constituída pelo pai, né? Igreja, nós temos irmãos e filhos, né? Então a gente também tem isso dentro de casa. Então eu penso, né, assim também que a gente, sendo igreja em casa, a gente é igreja onde a gente estiver. Mari, você colocaria mais algumas coisas? Só acrescentar aqui, esses dias a gente conversou, né, amor, um pouquinho sobre família, sobre filhos, né? E a gente estava pensando assim, que a família é onde o caráter e os valores eles são construídos. E dentro da igreja também. O nosso caráter, na verdade, ele é firmado, os nossos valores também. E dentro da família é onde a gente vê o amor, a gente vê o aconchego, onde a gente vê lealdade, onde a gente vê princípios sendo criados. E assim também a gente vê dentro da igreja, quando a gente é firmado em Deus. Ok, muito obrigado. Muito bem, vocês colocaram muito bem, né? Essa vivência familiar traz tudo isso mesmo à tona, né? A realidade de quem eu sou, de quem o outro é, e nessa construção a gente vai também se ajudando, né? Ajudando o outro a crescer, ora falando, apontando os defeitos, ora falando também, realçando as qualidades, mas família é isso, é esse espaço, né, de construção, de edificação, de ajuda mútua, também muitas vezes de atrito, mas a gente que conhece o Evangelho do Senhor Jesus, é uma oportunidade que temos também de aplicar essa verdade, né, nas nossas vivências familiares. Então, é isso que eu acredito e penso que é um espaço valioso de crescimento.
Muito bem. E eu ressalto, gente, essa é a igreja que eu acredito. A minha eclesiologia, o que é? Modelo de igreja, formato de igreja, que é a igreja do Novo Testamento, a igreja que Jesus Cristo gerou, que o Espírito Santo inaugurou aqui na terra, ela aponta para essa realidade. E a Dina colocou uma coisa assim muito importante nesse contexto da igreja família. Existem também a possibilidade das crises, com certeza. Não existe família, por mais que os valores sejam bem firmados, em algum momento, por situações diversas, vão surgir crises. Entretanto, eu entendo que numa igreja família, queridos, não podemos assim descartar nem ignorar que vai haver a crise, lembrando também que a crise é oportunidade. E aí tem uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa como tornarmos uma igreja família, a mentalidade de família, os valores, né? O ambiente de família. Eu, assim como vocês, certamente, nada se estabelece sem que nós submetamos o coração, no caso da igreja, o povo de Deus, da igreja local, aos processos. Não existem transformação do coração, da mentalidade, sem que se instale um processo na caminhada. Esse processo, ele tem começo, mas não pode ter prazo de validade. A gente cresce no processo. E então eu perguntaria para vocês, né, vamos começar aqui com o casal, né, o Leandro e a Mari, vocês apontariam, assim, alguns elementos importantes no processo para que, ou que processos, né, nós podemos aplicar para que a igreja, ela tenha realmente, ela cresça nesse entendimento, na sua prática, na realidade de igreja-família. Quais os processos são importantes? Pastor, olha, o processo ele começa em nós. Sim. Né? E assim, e a gente tem que criar um ambiente para que... Não, perdi. Tem como mudar? Não tem problema não, pode continuar mesmo. Pode continuar, está indo bem. Não tem vez? Então tá. Então, sobre processos, né? Para tornar uma igreja família, quais os processos você acha importante que pode acontecer para que nós nos tornemos uma igreja família, né? A gente tem que, na verdade, envolver a nossa família em tudo que acontece na igreja. A gente tem que ser esse exemplo dentro da nossa casa e promover coisas que façam com que a família se envolva na igreja, tenha um relacionamento dentro da igreja. Porque se a gente não estiver envolvido na igreja, não adianta nada a gente viver em casa. Tudo começa aqui. Ok. E daqui a gente leva para casa. Como eu disse no início, né, que a igreja, a gente começa entre nós, né, começa na gente também. Então, sobre esse processo. Tudo tem também, até mesmo no nosso desenvolvimento pessoal, são processos, são etapas que eu vejo que é importante, voltando para esse contexto, essa pergunta, primeiro a gente tem que, porque moldar o nosso caráter, né, se colocar mesmo à disposição de Deus para que Ele, né, venha criar em nós um ambiente, trazer assim um ambiente favorável, criar em nós, né, um ambiente de peraí, só ver. Fugiu a palavra aqui, criar em nós um ambiente de aprendizado, né? Eu acho que eu me perdi. Você pensa aí depois, vamos ver aqui o casal, não tem problema não, né? Isso é normal. Bom, pastor, a gente compara isso com o casamento, né? A gente tem que abrir mão, deixa o homem,
pai e mãe, e de sua esposa. Para a gente criar um ambiente, né, os processos são, primeiro, a renúncia de algumas coisas. Vou falar assim, do cristão. Renunciar a algumas coisas que não edificam a sua vida pessoal. Nesse ambiente, a gente começar a gerar esse ambiente, a gente tem que entender que algumas coisas a gente precisa renunciar para aprender coisas novas, né? No ambiente de igreja, estou falando assim, né? E isso, a gente tem que aprender com esses passos, de você ter vontade de fazer isso, deixar, desenvolver esse desejo de abrir mão dessas coisas, para você entrar nesse ambiente, né? Mudança de atitude, de comportamento, a transformação do seu caráter, né? Que ele é lapidado na igreja, né? Nosso caráter é lapidado na igreja, porque a gente às vezes vem com o nosso jeito, e aí a gente quer lidar com as outras pessoas com esse mesmo jeito, e às vezes a gente está normal para nós, mas machuca as pessoas. Então algumas coisas têm que ser renunciadas, né? Aprimoradas, criar esse ambiente de diálogo, de edificação pessoal, né? De busca disso, né? A pessoa também tem que se abrir, né? Um relacionamento entre marido e mulher que gera família, a pessoa se abre, né? Então, ela mostra as suas falhas. Então, em termos desse ambiente de criar uma igreja de família, a gente tem que ter isso em mente, a gente buscar essas coisas. Ok. Eu entendo, né, essa questão do que precisa, né, acontecer. A gente pode fazer uma analogia ao crescimento, né? Primeiro, assim, a gente saber onde a gente está, né? Qual é o nível de maturidade que a gente tem, né? Porque eu não posso exigir de alguém uma postura que ele não vai dar conta, né? Então, primeiro a gente tem que ter fazer essa autoavaliação nesse processo. Eu quero que a igreja seja uma família, né? Então, o que eu preciso fazer para contribuir para que essa igreja seja uma família? E aí eu vou me identificando, eu vou olhar para mim primeiro, né? Como a Mari falou ali, eu vou olhar para mim e ver em que estágio eu estou, né? Em que tipo de criança, adulto, jovem, adolescente, idoso, né? Quem eu sou? Eu acho que isso é muito interessante nesse processo, né? Porque nós precisamos de amadurecimento em muitas coisas na nossa vida, para a gente ser família dentro da igreja. Porque às vezes a gente vive situações que são retrato de meninice, de pirraça, né? De falta de conhecimento, de estar se alimentando pouco. Então, eu vejo que esse processo de crescimento do ser humano, vamos dizer assim, é um processo que a gente tem que trazer para a igreja. E onde nós estamos, né? Que patamar a gente está para a gente chegar a essa condição de ser uma família perfeita, né? Perfeita mesmo com as suas imperfeições, né? Mesmo com as dificuldades, mas buscando esse aperfeiçoamento. Só isso, pastor. Ok. Igreja família me remete também a uma palavra-chave aí importante, ao meu ver, que é aliança. É o que une, né? É a aliança. Porque apesar dos desafios, das falhas, nós temos uma aliança um com o outro. Como a igreja também, né? Estamos aliançados. E isso nos faz permanecer, nos faz viver juntos, né? Várias situações, pelos vínculos que temos. Então ali nós temos a capacidade de chorar juntos, sorrirmos juntos e caminharmos firmados na nossa aliança. Muitas vezes não temos tantos méritos, mas a aliança nos une, nos liga e nos faz prevalecer e caminhar como família. Compromisso, né? Você tem um compromisso com a pessoa.
E a gente na igreja tem um compromisso com Jesus, né? De Uns com os aprender, outros. de ouvir. Uhum. Eu acho que a grande dificuldade de família é o diálogo. Chegar num acordo, né? Eu e Cíntia, a gente fala muito sobre isso. A gente apanhou muito para chegar num acordo. Para viver bem. Então é bem fundamental isso que você está falando, né? Ter um compromisso de uma aliança de que você vai passar algumas dificuldades, né? Vamos falar assim. Vai ter momentos de problemas que a gente não sabe lidar com eles, mas que você não desiste daquilo ali. Eu acho muito importante isso. Muito bem. Pensando nos processos... Desculpa. Eu vou reformular a Ok. minha resposta aqui. Muito porque bem. Eu me perdi um pouco na pergunta. Somos os primeiros, né? Todo mundo tá Acontece. nervoso. A galera aqui está inaugurando a sala de bate-papo, ok? Mas é isso mesmo. Então, né, só para reformular do que eu estava falando, né, porque são processos. Processos são etapas. Então, são cada fase que é degrau de degrau. Né? Então, tem a fase do amadurecimento, do crescimento, né? E você vai alcançando, né, lugares mais altos. Né? Então, assim, outra coisa que eu penso também, você tem que ser aquilo que Deus, né, direcionou para você. O sacerdote, ele não pode ser um homem em casa, rude, chega na igreja, ele tem um outro modelo de pessoa. Né? Ele precisa, aquela parte que eu estava falando que Deus molda o nosso caráter, é para isso, ele trazer, né? E também a pessoa, ela reconhecer onde que ela está errando, né? Que venha o confronto, até mesmo em casa ela pode ser confrontada, na igreja, né? Para que haja quebrantamento, né? Para ser, por exemplo, uma família modelo em casa, na igreja. Não pode haver divergências, né? Ser uma coisa em casa e na igreja ser outra coisa. Muito bem. Então, estamos construindo juntos, né? Aí o entendimento, crescendo junto o entendimento sobre a questão dos processos. Dentro da nossa experiência, né, pastoral, eu vejo que algumas coisas são muito importantes para que os processos eles sejam bem-sucedidos. No caso, para que nos tornemos de fato uma igreja família, um ambiente família, mentalidade de família, prática de família. É nós voltarmos, primeiramente, queridos, com clareza aos fundamentos, às origens. Qual é a igreja, como era a igreja do Novo Testamento? Era a igreja família, partindo, inclusive, do local no qual eles se reuniam. Atos diz que a igreja reunia de casa em casa. Em todo o Novo Testamento, a gente vê o que? Paulo escrevendo suas cartas, a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Eu vejo que aí, no processo, às vezes pode demorar um pouquinho, em trabalhar a mudança a gente usa muito essa palavra no discipulado, de paradigma. O que é paradigma? É a referência, é o modelo. Não simplesmente a gente mudar um rótulo. Somos agora uma igreja família. A igreja não será igreja família sem que ela submeta ao processo ou aos processos que realmente incidirão ou que vão levar a igreja a viver isto. Ok? E também pensando em processos, chama muito a minha atenção a história do metodismo. John Wesley, no século XVIII, dando aqui um salto na história, ele entendia que o nosso papel como igreja não era simplesmente fazer convertidos, mas fazer discípulos. Porque ele entendia que é no discipulado que a pessoa era transformada, incluindo o quê? O estar em um pequeno grupo. John Wesley não admitia nenhum metodista fora
de uma classe. O que era a classe? É o mesmo que uma célula. Ele chegou a usar essa expressão célula. Está registrado na história do metodismo. Ele cria que as pessoas eram transformadas não isoladamente, mas na convivência. Ele cria numa fé social, não no sentido da ação social. Tanto é que ele diz que a fé que não é social, ela de fato não acontece. Construindo melhor a fala dele, não conheço fé cristã que não seja social. Mas em que sentido? No sentido do relacionamento, de estar em um ambiente onde a pessoa, né, submete a um processo para o crescimento dela no caráter. Que a salvação, ok, eu recebo Jesus, estou salvo, glória a Deus. Mas e agora o crescimento dela? A mudança de mentalidade. Então, John Wesley, ele cria nos processos. Tanto é que ele estabeleceu um trilho, depois de um longo tempo, né? Então, um trilho para a formação das pessoas em Cristo Jesus. E se tratando de pequeno grupo, discipulado por meio do pequeno grupo, John Wesley, ele foi assim, um praticante, desde a sua mocidade, pequeno grupo. E o pequeno grupo foi o que consolidou o movimento metodista no século XVIII. Então, quando a gente pensa em pequeno grupo, pensamos em discipulado, pensamos no pequeno grupo, na célula. Foi o que Jesus praticou. Então, nesse processo, a pergunta que eu faço a vocês, eu deixo à vontade para vocês responderem agora, não vou indicar, né? Fica à vontade. Nesse processo, para que a igreja ela realmente cresça na mentalidade de família, entraria o discipulado? É a pergunta que eu faço para vocês agora. Com certeza, né, pastor? Porque, pegando a fala do senhor aí, a gente é transformado, ou a gente transforma um ambiente convivendo nele. É a metanoia que a gente fala, né? Você chega no ambiente, você vê uma coisa errada, vamos falar assim, e aí você tem aquele caráter cristão. Vamos falar uma coisa que eu tenho vivido. Você vê um lugar de injustiça. Aí você vai lá e não adianta você falar da injustiça. Não vai mudar nada. Você tem que discipular aquela pessoa, vivendo naquele local, manifestando a justiça de Deus. Eu penso que é assim, que o discipulado é a convivência. Você vai... Jesus, né, ele comia com os discípulos. Então ele assentava ali na mesa, né, fazendo pão, fazendo a refeição, e aí era um momento de discipulado, de aprendizado. Eles podiam conversar, né? Quem que é o primeiro no reino dos céus? Quem que vai sentar à sua direita, à sua esquerda? Tudo isso era pergunta de gente que queria aprender. Então o discipulado cabe muito a transformação, tanto de quem está exercendo, né, que está querendo ensinar, do que aquele que está aprendendo também. Então você entende que o discipulado é uma via importante nesse processo para que se forge, vamos assim dizer, uma mentalidade de família na igreja? Eu acho que é o principal, pastor. Ok. Mas alguém gostaria de falar sobre isso? A Cíntia, o Leco e a Mari? Concordo com o que Léo falou, né? Acho que sim, né? E é também o principal também, um dos principais métodos, né, que são utilizados, porque o que eu entendo de discipulado, primeiro tem que ter um relacionamento. Igreja também existe relacionamento. A verdade também tem que ser clara dentro do discipulado. Igreja, a mesma coisa, tem que ter verdade, né? Confiança, né? Unidade, certo? Isso que eu penso. Tudo acontece no discipulado, né? Sim. Sem esses elementos não acontece o discipulado de fato, né? Sim.
na família acontece isso, né? Todas esses processos aí, né? Todas essas iniciativas, né? Tem o cuidado que a gente vê, eu brinco muito lá em casa, né? Da cristologia. Vamos aplicar a cristologia aqui nesse negócio, né? Porque todo mundo aplica psicologia, coaching, mas a gente aplica cristologia, né? Desse ensino mesmo, olha, a gente que é assim, dessa forma, vamos ver o que a palavra nos mostra nesse sentido, né? E isso é o ambiente do discipulado que permite tratar as questões pessoais, tratar as questões individuais, né? Assim, não adianta, se a gente está pensando em igreja e família, a gente tem que ver o que funciona na família, né? Para trazer para dentro da igreja. E na família a gente faz discipulado o tempo todo, né? Principalmente para quem tem filho, né? Direto você está conversando, questionando, pontuando, né? Então, assim, é fundamental essa liberdade, né? De aprender, de ensinar, de querer ensinar, né? Dentro da igreja, para que ela se torne uma igreja família. E aí, antes que a Dina fale, ela vai fazer as considerações também, que esse processo, uma coisa fundamental no discipulado, já foi colocado, questão do relacionamento, né? Ter um coração só. E ao que Jesus coloca, o ser ensinado. Capítulo 11 de Mateus, quando ele fala, vinde a mim, a partir do versículo 28, né? Versículo 28, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O discipulado quando a gente o abraça, a gente mergulha no aprendizado. Entretanto, queridos, só que não é um aprendizado meramente aí cognitivo, é um aprendizado conectado com a vida. O ensinar todas as coisas que você tem ordenado, conforme Jesus colocou lá na grande comissão, não é sentar num banco de escola, eu vou passar para vocês alguns conceitos. Não. Ensina-se o que vive. Eu recebo do outro, vamos dizer, do meu discipulador ou discipuladora, aquilo que é vida nele. É o que o senhor ensinou já para mim, né? Vou dar o testemunho aqui, que é a empatia de coração, né? Ganhar o Com coração certeza. da pessoa. Sem coração, o discipulado não acontece, né? Dina, você teria alguma coisa a colocar, mesmo? Sim, sim. Jesus nos deixa esse exemplo, né? De vida comum. Uma vida que se vivia entrando na realidade do outro, vivendo ali as lutas, os dilemas, mas caminhando no dia a dia de forma tão natural, né? Essa vida com Deus é uma vida assim, é uma vida plena, e ela não requer esse formalismo. Ela é uma vida simples, uma vida comum, uma vida natural. É assim que a gente ensina os nossos filhos. E assim que deve ser também a realidade da igreja, no comum, no dia a dia. A gente está sempre ensinando, sendo exemplo, sendo uma referência, inspirando alguém, né? Levando os outros a amarem mais a Jesus. E muitas vezes a gente acha que tem que ter assim uma capacitação muito grande para ser um discipulador, quando na verdade a gente tem que ter essa experiência real e profunda com a pessoa de Jesus. E isso naturalmente a gente já vai transmitindo, vai passando e vai gerando frutos, né, para a glória e honra do Senhor. Então essa é a vida plena, vida boa, vida de discipulado, essa realidade de vida comum que se vive, mas uma vida especial porque ela é com Deus. Amém. Amém. É uma coisa que eu costumo dizer, queridos, é que eu sou fruto do discipulado. Me converti há mais de 40 anos atrás. Naquela época não se falava em discipulado na igreja. Era um modelo, né, realmente, aquele modelo que a gente já conhece. Mas alguém me discipulou, me influenciou nos
na realidade do Evangelho, alguém que transferiu vida para mim. Isso foi muito importante. Então, viver essa experiência, isso foi muito importante para mim. É claro que a gente, na caminhada, no caso eu, a gente foi assim, crescendo o entendimento. Quando eu passei a me mover no discipulado, inicialmente eu percebia que havia uma preocupação, né, na igreja, às vezes, aqueles que queriam estar no discipulado, era com método. E às vezes a pessoa perguntava assim: pastor, o senhor está trabalhando discipulado na sua igreja? Eu falei: estou. Aí ela perguntava qual que é o método. E naquele momento, naquela época, ainda não tinha uma experiência tão assim, não era tão crescido. Puxa vida, será que eu tenho um método? Mas eu descobri, gente, que o que importa no discipulado não é um método, embora ele de alguma maneira vai existir. Jesus tinha o método dele. O método de Jesus era a vida, o dia a dia, na casa, na praia, no monte, a noite toda orando, operando milagres, os discípulos vendo, dando autoridade aos discípulos e os enviando, podando os discípulos em algumas situações que os discípulos, como diz, dava fora, né? Aí Jesus chamava para falar: ó, o negócio é esse, vocês não sabem que espírito vocês são. E Jesus chamava isso de poda pela palavra. É o que ele coloca em João 15. Vocês já estão limpos pela palavra. É interessante de ver essa dinâmica em Jesus. E muito mais do que o método, é vida, é relacionamento. Existe o aspecto da intencionalidade e também o que a Dina colocou, aquele elemento assim do natural, do dia a dia. Discipulado, amados, não pode ser um programa da igreja, mas a vida da igreja. Eu pediria que agora que cada um faça um pouco, não precisa assim estender, tá? Da sua experiência com o discipulado, já que estão falando de discipulado como uma via, né, no processo para que nós realmente imprimamos na igreja essa realidade de igreja-família. Como que é a experiência de vocês do discipulado? Eu falei um pouquinho da minha, né? E vocês? Pastor, eu tive uma discipuladora que eu sou apaixonada até hoje. Uhum. E eu tenho muita honra com essa discipuladora, que é lá de Marabá. Ok. A gente andava muito junto, era uma preocupação muito grande. E ela, quando ela começou a me discipular, foi logo quando eu casei. Muita coisa não concordava, né? E ela, assim, vendo, na verdade, a vida dela, eu passei a me espelhar. Porque o discipulado é isso, é a gente se espelhar na vida do nosso discipulador, né? E eu aprendi com ela uma honra, não só com meu marido, mas uma honra com as pessoas, uma honra com os meus pastores, que isso eu trago comigo, né? Então, assim, com ela foi maravilhoso. Eu tenho muita saudade pela vida dela, pelo que eu aprendi com ela e pela mulher de Deus que eu via nela, né? Então é isso. Quer falar alguma coisa da sua experiência, do discipulado? Compartilhe um pouco aí com a gente. Eu tenho sido mais discipulado, né, do que já discipulei alguém. Mas assim, principalmente aqui na igreja, né, metodista, eu estou há 3 anos, né, para 4 anos, né, fui discipulado, né, uma vez, e como liderei o célula e tal, comecei também a fazer alguns discipulados. Então assim, e quando eu me converti, né, também na questão da honra, né, eu honro muito o meu líder lá de João Molevade, meu discipulador, né, que me ajudou muito na caminhada, me ajudou no fortalecimento. Então, assim, a experiência minha mesmo, né, ela não é muita, mas o pouco que eu vivi, né, eu tomei amor por aquilo, porque ele é baseado no relacionamento, e eu prezo muito pelo relacionamento, né, pela verdade. E uma coisa também que eu tenho aprendido muito sobre discipulado, que ele precisa ter amor. Sim. Porque você não tem como discipular uma outra pessoa sem amá-la, né? Sem ter amor por ela. Então, primeiro você tem que ter amor.
E assim, eu via o amor daquele meu discipulador comigo, né, nessa caminhada, aquela preocupação, né, e é o que eu tento também repassar para os demais. Muito bem. Léo e Cintia, querem falar um pouquinho da experiência de vocês, o discipulado? Não vou deixar o Léo falar, não, senão vou ficar até amanhã aqui falando. Resolve aí. Bom, eu tive muitas pessoas que passaram pela minha vida e contribuíram de forma, assim, tremenda em tudo aquilo que eu sou hoje, né? E eu vou falar de duas pessoas aqui que me ajudaram, que construíram em mim, por ver, né, as atitudes dessas pessoas, por entender as falhas, mas ver o caráter de Cristo nelas, assim, de forma tremenda. E eu posso falar da minha mãe e do Léo. Minha mãe nunca discipulou ninguém, olha só que coisa, né? Mas ela sempre foi um espelho. Ela sempre foi uma mulher que todo mundo olha para ela como uma referência. E ela é essa referência na minha vida. As atitudes dela, o posicionamento, e a gente conversa muito sobre muitas coisas, tem muitas coisas que eu não concordo com ela, mas eu vejo assim o tanto de empenho, né, e de seriedade que ela tem com relação ao cuidado com as pessoas, com relação à leitura da palavra, a um relacionamento com Deus, a oração, né? Então, assim, tudo que me moveu a nível de espelho com relação à vida de oração, com relação à leitura da Bíblia, isso tudo eu aprendi com ela, vendo ela fazer. A minha mãe é aquela pessoa que lê a Bíblia a tarde toda, né? Que todo dia de manhã ora por todo mundo, por todos os filhos. E eu falo assim, gente, eu preciso aprender com ela, né? Cada dia mais isso. E quando eu falo assim, Deus tem me incomodado nessa questão geracional com relação à oração, é exatamente porque eu vejo nela essa postura. E é muito bom, porque eu também tenho aprendido com ela e hoje eu não me escondo mais. O meu secreto não é tão secreto, né? Então eu começo a louvar com porta aberta, avacalho a televisão de todo mundo, mas porque eu quero que as minhas filhas vejam esse tempo, né? Olha, você precisa de ter esse tempo de adoração, de leitura da Bíblia, de ouvir algo para te fazer crescer. Então, se a gente está ouvindo agora o culto junto e na hora do louvor a gente está ali louvando junto, mesmo online, e eu quero orar no meio do louvor, eu vou orar, entendeu? Por quê? Porque eu não vou me reter, me retrair para que não incomode as minhas filhas. Não, elas precisam de ver isso em mim, como minha vida inteira eu vi na vida da minha mãe, né? E eu vejo isso. E com relação ao Léo, você bem rapidinho também, porque eu falando muito já. O Léo tem uma vida de desprendimento com pessoas, uma vida discipulando pessoas, amando pessoas, né? Então, assim, isso também me ensinou demais, essa questão da preocupação com o outro. Então, na minha casa, nunca foi medidos esforços para atender ninguém, para conversar com ninguém, né? Para ensinar. E assim, é tão tremendo isso que eu vi o Léo discipulando a Clara e eu vi a Clara discipulando a Cecília, sabe? Então, assim, isso é Cecília é a filha de vocês. É a nossa filha. Então, assim, é uma coisa linda isso, né? Por quê? Porque começou ali. E ela ia na nossa casa, ela abria o coração, ela buscava. E agora, ela que faz isso na vida da minha filha. Então, na minha casa, essas duas pessoas foram inspiração para mim. Ok. Né? Para que eu me posicione também discipulado. Amém. Eu falo um pouquinho aí sobre a sua experiência, discipulado. Bom, pastor, eu sou fruto de discipulado. Eu digo que eu vivi um tempo na igreja que eu congregava quando criança, mas eu me converti quando fui discipulado. Que aí foi incisivo, aquele tratamento de Deus.
E a minha experiência com o discipulado é que sempre Deus está colocando pessoas na minha vida. Posso estar aqui com o Cristomar, né? Já andamos juntos, né, Cristomar? O Edmund, que está ali gravando também, a gente já... E agora eu já tenho um outro discípulo que Deus coloca e a gente... É natural, não tem um método. Se o senhor me perguntasse o que é importante no discipulado, eu falo com toda certeza, o discípulo. Sim. Não é o método. Nosso método são as pessoas, né, queridos? É o método de Deus. Deixa eu quebrar o protocolo, pastor. Eu não estou aqui para falar, não, né? Mas é só honrar a vida do Léo nesse sentido, porque é a grande importância de quem se dispor a discipular. Né? E uma vez ele estava disposto a me ajudar, principalmente nesse quesito de discipulado. Né? Eu honro muito a vida dele, né? Também, como a Mari falou, eu louvo muito a Deus pela vida dele, que no momento da minha vida difícil, né, se colocou disposto a me ajudar nesse sentido. Nós caminhamos juntos, né? E muita coisa que ele me passou, dentro do conhecimento bíblico e de vida, bateu com aquilo que eu tinha também, que eu entendia que era o correto diante de Deus. Né? Amém. Que bênção, Louvado que seja pela bênção. sua vida. Né? Testemunho maravilhoso. Cristo Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Coisa boa. A gente precisa de alguém para nos ajudar a crescer, né? Falar as verdades, caminhar com a gente abrir o coração. E eu também tive essa pessoa que marcou muito a minha vida, que foi a irmã do Osman, sabe? Eu quero honrar aqui. Ela chama Zelfa. Então ela começou comigo, né, dando aqueles primeiros passos, né, na vida cristã. E depois de um tempo foi que eu vim conhecer Osman, mas a gente tinha assim uma amizade muito grande. Eu recém-convertida e ela começou a me acompanhar. Então, quão importante foi aquela caminhada? Eu fico pensando, pessoas que entram também, né, na igreja, se elas não forem percebidas, elas não irão crescer em Deus. Então, a gente precisa ter esse olhar de compaixão, né, que Jesus também tinha às vidas. Lidava com Pedro, lidava, né, com Judas, e é isso, mas ele estava ali disposto a caminhar apesar de, e fazer esse investimento, esse coração compassivo de Jesus, o que a gente precisa ter. E esse coração que tomou a minha discipuladora, edificou a minha vida. E hoje eu sou em muito reflexo do que ela investiu em mim. Eu louvo a Deus pela vida dela. Amém, glória a Deus. Realmente é uma pessoa que me inspira muito, né? Essa minha irmã, oportunamente, quem sabe, ela virá aqui dar o testemunho dela, até da conversão dela, né? Ela se converteu pré-adolescente, ouvindo rádio, programa de rádio, na roça, aceitou Jesus. Isso tem quase 50 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. E para a gente fechando aqui esse bloco, querido, essa parte, com certeza existem muitos elementos que são agregados numa igreja que caminha no discipulado. Um deles é que nós nos tornamos uma igreja família, que é a referência do Novo Testamento. Repito, é a igreja que eu acredito, né? E entre tantos que a gente poderia pontuar como valores que agregam a uma igreja família, uma igreja que pratica o discipulado, que não é um programa, não é algo assim, um prazo, né? Você começa hoje, termina daqui a um ano, não. Discipulado é uma caminhada até Jesus voltar, né? Então eu pontuaria aqui, nas minhas anotações, eu pontuaria, além dos valores que vocês, né, ressaltaram, eu vou usar assim um termo que é muito usual, a eclesiologia neotestamentária, ou seja, uma igreja que anda nos moldes do Novo Testamento. Para mim, esse é um dos grandes valores da igreja que se move no discipulado. Para mim, o discipulado é o eixo da igreja, tudo passa por ele. Também o poder da multiplicação em todas as áreas. A multiplicação é uma consequência do discipulado, certo? Outra coisa também, o elemento da paternidade. A gente vive uma igreja de órfãos.
muitas pessoas se convertem e, em decorrência das fragilidades em algumas igrejas locais, questão de discipulado, o modo como essa igreja está, vamos dizer, estruturada, as pessoas, elas não têm aqueles ou aquelas que as acompanham, que as adotam. Então, o discipulado traz esse elemento da paternidade. Ok? Outra coisa, cristãos maduros, multiplicação, evangelização contínua, eu vejo isso, e uma igreja não centrada em eventos. Ok? Mas uma igreja que está numa dinâmica, ela acontece todos os dias. As células, é a igreja acontecendo todos os dias. Não está restrita ao grupo, à reunião. Porque o discipulado não acontece na reunião da célula. O discipulado vai acontecer no encontro, no individual, no bate-papo, olho no olho. Muito bem. Vamos ser abençoados aqui agora com a música de nosso irmão Cristomar, vai louvar a Deus. Obrigado aí pela presença, querido. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, guiar o fôlego com minha fé, te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Tu és o pão que nos alimenta, Senhor. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, e unge-me, Senhor, toca-me, toca, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória,
pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim o teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus aí, querido. Aleluia. Coisa boa, Glória a né? Deus. Inspiração maravilhosa. Gente, vamos manter aqui nosso foco na questão do discipulado, família, igreja, família. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o discipulado na família. Eu entendo que uma igreja saudável, uma igreja forte, ela é composta por famílias fortes, famílias saudáveis, né? E isso é algo assim, para mim, inegável. E entendo também que a nossa primeira célula é a nossa família, é a nossa casa. Então, começa lá, no nosso lar, na nossa convivência, nossa família. Eu perguntaria para vocês agora, qual é a sua percepção, né? Que cada um de vocês poderia falar ou pode falar sobre igreja saudável é uma igreja de famílias saudáveis. Léo e Cíntia, o que vocês poderiam falar sobre isso? Na verdade, sociedade saudável é uma sociedade de famílias saudáveis, né? Então, assim, a família é a base de tudo, principalmente da igreja, né? Porque a igreja, ela manifesta Cristo, né? Nós fomos chamados para isso. Então, assim, se nós não manifestarmos Cristo, nós não cumprimos o nosso papel de igreja. Então, a nossa família, ela precisa também refletir Cristo. E o maior discipulado, ele acontece lá. O discipulado na família é involuntário, né? Nós vamos reproduzir, né? Coisas boas e coisas ruins. E a gente precisa, né, entender isso todos os dias. O que eu preciso fazer para que a minha família seja a família que apresente Cristo, seja a família que passe por tudo, né, que a gente viu na história, né, de problemas, de lutas, e mesmo assim a história trouxe Cristo. Isso é fundamental para que a igreja seja uma igreja forte. E é interessante que nós estamos vivendo um momento onde está todo mundo em casa. E querendo ou não, em casa, quase todas elas, existe uma família. E eu falo assim que Deus, ele não perde tempo, né, e nem oportunidades. Deus nos levou para casa para nos mostrar que nós precisamos resolver as nossas questões de família, né? Então, se eu não era uma mãe presente, eu me tornei uma mãe em casa. Se eu não tinha tempo, agora eu tenho. E em casa, nós precisamos ser esse reflexo da obra de Cristo em nós, né? Daquilo que Cristo fez em nós, nós precisamos refletir isso na nossa casa. E se eu não estou refletindo isso, eu tenho que começar a pensar em mim. Será que eu estou em Deus para que a minha família esteja em Deus?
Será que eu entendo, né, a obra de Jesus por mim? Eu entendo que tudo já foi consumado. Eu entendo que Jesus é o nosso alvo, é aquilo que nós precisamos perseguir na nossa vida. Uma vida com Ele, para agradar a Ele. Sabe, eu entendi temor tem pouco tempo, que temor é aquilo que eu não vou fazer, porque eu tenho consciência de que eu vou desagradar. Né? De entender essas coisas e ensinar isso. Olha, nós precisamos viver uma vida em Deus de forma que a gente ame ao Senhor, do jeito que Ele precisa ser amado. E isso se reflete em todas as nossas atitudes. Será que uma família saudável é uma família assim que discerne o temor de Deus? Sim, sim. Okay. Né? Porque eu falo que a honra, o temor ele precede a honra. Né? Então assim, eu não quero desagradar ao meu Deus. Eu não quero desagradar os meus pais. Né? Eu não quero desagradar a minha liderança. Né? Então assim, por isso que eu temo e eu vou obedecer, eu vou honrar. Né? E essas coisas passam por dentro de casa, não tem jeito. Né? Aprende ali. E a gente tem que trazer, nós temos, né, essa responsabilidade de trazer os nossos filhos conosco. Não na nossa casa a gente tem uma criança e uma adolescente já, e a gente tem que trazer elas com a gente tem que ensinar, acima de tudo, amar o Senhor, amar a palavra. Isso vai nos fazer uma família saudável, porque aí na palavra tem um manual de todas as coisas. Né? Ok. Quer acrescentar alguma coisa, Léo? Pastor, eu acho que a igreja é o reflexo das famílias que estão constituídas nela. Se uma igreja tem problema, o problema não está na igreja, está na família. Por isso que às vezes a gente não pode usar métodos que o senhor falou, porque na família não tem método, tem vivência. Né? Eu quero só dar um exemplo de testemunho de discipulado da família e de exemplo. Uma vez eu fui para um encontro de discipulado em Curitiba, e a gente ficou 7 dias lá, né, na igreja. E aí eu tinha recebido o convite para ministrar em Brasília. Eu cheguei em casa, né, fazia a primeira vez que eu fiquei muito tempo fora de casa. E aí eu cheguei em casa e eu ia ficar um dia e meio em casa e ia viajar para ir para Brasília ministrar. E aí a minha filha, eu estava lavando a louça do jantar, né? Porque em casa a gente tem tarefa, né? Aí ela pegou um banco e abraçou, assim, elas estavam com muita saudade, né? Foi a primeira vez que eu fiquei mais tempo longe de casa, né? E ela me abraçou e falou assim: pai, por que você viaja tanto? Naquela época eu estava recebendo muitos convites pela Juventude na Rocha, né? Eu falei: filha, é um chamado que Deus colocou no coração do papai de ajudar pessoas. Ela me abraçou, me deu um beijo e falou assim: pai, pode continuar, quando o senhor parar eu começo. E ela tem esse espírito assim de missionária mesmo, de um coração assim, discipulador, porque agora está estudando em Belo Horizonte e eu tive a oportunidade de estar com as amigas dela, né? E ela ajuda todo mundo. Então tem esse caráter. Então, por exemplo, assim, a igreja é o reflexo da família que a gente tem. E é muito importante ter uma igreja família. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Leco e para a Mari, depois a Dina pode também dar a sua contribuição. Nós estamos falando de família saudável, igreja saudável. Para mim essa é uma equação simples de entender, é verdade? Talvez não tão fácil de trabalhar, pelo desafio. Entretanto, é o que eu acredito e é por aí. Então a pergunta que eu faço para o Leco e para a Mari: o discipulado pode contribuir, no caso discipulado na família, para que a família seja saudável? Fala um pouquinho sobre isso. Claro, e deve. A importância do discipulado, principalmente no lar. Que
é onde as pessoas estão mais próximas, passam mais tempo juntos, que é na família, que é em casa. E algo assim que Deus tem falado forte no meu coração durante esse cenário atual que a gente está enfrentando, né, a pandemia e tal, isolamento social. Eu continuo trabalhando, mas estou trabalhando em casa. E a Mariane também, né, o trabalho dela já é em casa. Então, assim, algo que me fez refletir, né, porque Deus está nos trazendo para a família. A Cíntia comentou aqui, eu só queria acrescentar um pouco, porque um versículo que Deus falou forte no meu coração foi Mateus 6,6. Você fala, né, para você orar, fecha a porta do seu quarto, ora seu pai. Né? E assim, isso nós temos vivido, isso com mais frequência agora. Que houve um despertar. Eu acredito que esse momento é um despertar para a igreja, para a família, Sim. Né, porque está aproximando mais as famílias. Sem dúvida. Né? E assim, não é que não acontecia esse devocional junto, né? Mas assim, era quando quiser. Era assim, vamos fazer não. Não tinha aquela prática, né, de todos os dias que a gente tem conversado sobre isso também. Então, assim, para mim, a importância, né, de ter esse relacionamento interno dentro do lar, seja marido e mulher, pai, filho, né, e os demais que agregam, que compõem aquele núcleo familiar ali. Então, eu vejo que, para mim, principalmente, né, até mesmo como um testemunho meu, e também como casal, né, que houve um despertar do Senhor para que a gente avaliasse alguns conceitos, né, humanos nossos, e para valorizar esse momento. É claro que existe um momento de lazer, que você vê um filme, que você assiste uma série, né, e diversas outras atividades, mas o momento de devocional tem sido muito importante. O momento de oração junto, pela família, pela união, pelo casamento, também tem sido muito importante. Que bom. Mari. Desde quando a gente é pequeno, a gente tem uma referência, né? Quando a gente é pequeno, nossos pais são nossa referência. Quando a gente casa, o nosso marido nos torna a nossa referência. E eu lembro que eu chamo muito, assim, chamava, né? Muito o Leandro para fazer as coisas comigo, em questão assim, de orar, de devocional. Porque, assim, eu vejo essa necessidade da gente estar firmado no Senhor. Lembro quando a gente namorava, eu sempre orava, falava assim, Senhor, que o Senhor seja o centro. E hoje eu tenho falado mais ainda com o Senhor, Senhor, que o Senhor seja o centro. A gente, esses dias eu estava até falando, assim, como a gente é ligado em pensamentos, depois que a gente passou a ter mais essa intimidade com o Senhor. E eu vejo o Leandro mesmo como a minha referência. E é isso que a gente falou também essa semana, que a gente possa ser a referência dos nossos filhos. Amém. Porque eu quero que eles olhem para mim, quero que eles olhem para o Leandro como pessoas de Deus. Como pessoas que falam assim, poxa, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. E começando a orar dentro de casa, mostrando, né, para os nossos filhos, eles vão também aprender a orar. Né? Eu quero mesmo ser uma referência. Quero mesmo que minha família seja uma família que as pessoas falam assim, nossa, que família. Que bênção. Glória a Deus. Muito bem colocado, né, por todos vocês aqui. E foi ressaltado muito a questão de ser uma família saudável. Mas eu penso assim, tantas não conseguem ser essa família saudável. E aí entra o papel da igreja em ajudar, em auxiliar, em criar meios para que essas famílias sejam alcançadas e possam conhecer como se constitui uma família saudável. E uma palavra que eu acho assim, fundamental nessa família saudável, e que eu acho que é uma realidade de todos nós aqui, graças a Deus, é a graça do Senhor. Onde opera a graça do Senhor, essa família, ela tem tudo para ser uma família saudável, né?
muitas vezes as pessoas nem conhecem a Jesus, mas elas têm uma graça na vida, no ser, que cativa e edifica a sua casa. E muitas vezes a gente vê, né, pessoas que nascem na igreja, mas que caminham tanto pela via do legalismo, da condenação, e que não conseguem, mesmo estando aqui na casa do Senhor, se alimentando da verdade, edificar essa família saudável. Então, eu chamo muita atenção para essa realidade da graça de Deus. É difícil, né? Mas a gente precisa aplicar, é necessário, o exemplo de Cristo a nós, aplicar a graça dele na nossa família, e isso vai fazê-la saudável. Amém. De fato, esse é um elemento, queridos, fundamental. A potencialização do lar, começando pelos pais, dessa realidade da graça para um discipulado efetivo dentro da família. Pois não, Cíntia? Uma colocação que nem sempre a nossa família foi uma família saudável. Sim. Né? Entendeu? Então, assim, é um processo de construção, né? Vendo as falhas, vendo os erros, aplicando a graça de Deus, o perdão, a cumplicidade, né? A ajuda, o cuidado, né? Porque as pessoas talvez olhem e falem assim, é uma família perfeita, é uma família... Não, nem sempre nem sempre vem, nem sempre está 100% perfeito, mas não deixa de ser saudável. Sim. Por quê? Porque se há a enfermidade, né? Se está doente, então qual é a cura? Uhum. Né? Então a gente tem que perseguir isso, né? Buscar essa cura. Quem vai me ajudar para isso? O que nós podemos fazer como igreja, né? Para que todo mundo alcance isso. Então, assim, a nossa casa não foi desde o início saudável, né? Mas hoje nós temos uma família saudável. Amém. Né? Então, amém, glória a Deus, isso é fruto de bênção na nossa vida. Né? Então, assim, é um estímulo mesmo, né? Para buscar, para entender que tem remédio, né? Tem jeito, né? Passando por uma transformação pessoal, passando, né, por exemplo, por testemunhos, Uhum. né? Por uma vida focada no Senhor, sabendo que é nele que as coisas acontecem. Amém. E deixar bem claro que o conceito de uma família saudável não passa por uma família perfeita. Eu posso só acrescentar Sim. uma coisa? Que nem a Mari falou. É interessante isso que a Mari e o Leco estão construindo, né? De dar um exemplo para os filhos. Todo mundo sabe que eu coordeno uma casa em que os meninos não têm as famílias estruturadas. E é uma tragédia para os filhos. Porque eles não têm referência. Primeiro, eles não têm limite. Eles não sabem o que é saudável, o que é bom. Então, a gente vê, eu consigo ver isso. E depois que eu peguei a coordenação da Casa Lar, eu valorizei muito mais meu lar, minhas filhas. Porque a gente vê o desajuste que é de não ter essa estrutura, né, de discipulado que o pai e a mãe exercem no filho, de transmitir legado, que nem você falou, né, Mari? O nosso primeiro espelho é nossos pais, eles não têm isso. Então eles ficam buscando referência. E geralmente as referências que eles têm são ruins. E aí desconstroem na criança todo o caráter de pureza, de santidade dela, né? Da inocência, né? A gente lida com crianças que foram roubadas da inocência dela. E isso é trágico. Uhum. Então, queria deixar assim um exemplo de um menino que a gente acabou de devolver para a família, que a gente foi dar um testemunho, né? Falar para ele algumas palavras, né? Do que ele representava para a gente, e ele virou assim: agora eu tenho uma família. Isso é muito importante. Glória a Deus. Eu e a gente tivemos a oportunidade de ir à Casa Lar, e a gente fica assim, meu Deus,
crianças, adolescentes? Perguntaram quando vão voltar, tá? Ok, coisa boa, né? Vidas que estão ali no sofrimento. Por quê? Disfunção da família. Não tem valores, não tem referências, sofrimento, toda sorte. E quanto isso, né, incide sobre os filhos. É terrível. Então vejo que investir nas famílias para que elas sejam saudáveis, para mim é algo que a igreja não pode abrir mão. Entretanto, amados, é necessário que os lares estejam abertos a isso. Para a gente ir fechando aqui nosso bate-papo, sempre que eu falo sobre discipulado na família, já ministrei sobre isso várias vezes, me ocorre pelo menos 2 textos. O primeiro, na Antiga Aliança, que é Deuteronômio capítulo 6, ali está a pedagogia de Deus. E no hebraico é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É Deus falando aos pais. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Falando, né, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, na dinâmica da vida. Isso é o discipulado. E outro texto é quando Paulo fala, escrevendo a Timóteo, da fé sem fingimento que havia em Timóteo. Ele diz: a mesma fé que habitou na tua avó Lode, em tua mãe Eunice. Timóteo era fruto discipulado. Paulo o chamava de filho, em decorrência, né, do discipulado, da caminhada. E nós vamos fechar aqui nosso bate-papo. Eu vou pedir para que a Dina, né, ela fale um pouco sobre discipulado de crianças, né, e a conexão que existe disso com a família, um pouco da sua experiência, né, discipulado de crianças, discipulado na família. É fundamental a gente ter esse olhar mesmo, a infância, a criança, porque você vê toda a Bíblia, há na história uma preocupação com a infância, porque se ela é cuidada, ela é preservada, você está preservando ali uma família, uma descendência, uma geração. Então é isso que eu alerto quando eu compartilho, né, sobre as minhas experiências e capacito pessoas a trabalhar com crianças, é que ali tem atrás daquela criança toda uma geração, que se vitimada, está vitimada toda uma história. Então, esse olhar tem que estar, assim, muito presente na vida da igreja, e nós líderes, né, discipuladores. Então, através das células de crianças, a gente criou esse acolhimento às nossas crianças, dando um material acessível, né, de acordo com a sua faixa etária, de forma que ela entenda esse plano de Deus, mas incluindo nesse processo de discipulado, que é uma realidade bíblica que a gente vê em toda a história. A criança participava de tudo na igreja. Havia ali uma inclusão, né? Então, às vezes a gente tem essa preocupação, sim, como adultos, mas eu sempre tive, onde nós pastoreamos, de incluir as crianças e fazer células para as crianças, para que elas fossem acolhidas também, né? E desde cedo vivesse essa realidade que a igreja vive. Porque é muito complicado se lá na frente a gente tentar retomar isso. Então, elas estão em nosso meio, elas estão percebendo tudo, elas ouvem sobre o discipulado. E então elas precisam também participar e vivenciar. E aí a gente chama atenção para um trabalho diferenciado, que é o trabalho de pastoreio com as nossas crianças. Vai além de uma contação de história, de passar conteúdos, mas ali o coração daquela criança é pastoreado. Isso é um diferencial importantíssimo, né, para o crescimento, para a edificação, para a gente ensinar sobre Jesus, aquilo que o Léo colocou. Quando a gente ganha o coração, né, a toda possibilidade de ser uma terra fértil, da gente instruir no caminho que deve andar. Então, as nossas crianças, eu chamo a atenção a todos aqui de que a gente tenha
esse olhar, porque é uma responsabilidade, um chamado dado a nós como igreja, e que a gente vai prestar conta, né, dessa herança que o Senhor nos confiou, aos filhos e também os filhos espirituais, que são essas crianças que Deus nos confia. Amém. Eu pediria a você, Dina, que falasse assim, ainda de maneira breve, sobre a responsabilidade dos pais. Sabemos, queridos, que hoje existem formatos diferentes de família. Ok, nós vamos discutir sobre isso aqui. Nesse discipulado das crianças, dos seus filhos, porque muitas vezes o que se percebe, amados, que muitos pais estão dizendo: a igreja vai cuidar do meu filho. Chega no culto e esquece que tem filho. Hã? Geralmente são as que são criadas em casa pelos subterfúgios eletrônicos. Pois é. Bota um filme, não está assistindo. Aham, exatamente. Celular, está brincando. Aham. Aí O vai chegando- assentar, o andar sempre pelo caminho, falando do amor de Deus, né? transferência da responsabilidade. Aham. Então fala um pouquinho, Dina, sobre os pais nesse discipulado, os responsáveis. Na verdade, isso mesmo, essa transferência de vida. Eu presto atenção, eu tenho observado que às vezes a gente instrui muito pouco a criança na casa, vamos chamar a casa do Senhor, né? O templo, quando ela vem cultuar a Deus. Às vezes a gente ensina ela como se comporta na escola, a ter um comportamento numa festinha de aniversário, mas quando vem aqui cultuar, a gente parece que fica assim meio perdido. Eu já me senti assim também como pais, mas a gente tem que ter essa atenção. Você está indo, né, ao culto e vamos cultuar. Hora de ler, hora de ler. Hora de orar, orar. De adorar, adorar. Então, com isso a gente ensina. Vejo que essa é uma responsabilidade nossa de, como adulto, sermos referência para essas crianças. Aqueles que têm os pais dispersos, a gente pode também ajudar, sendo essa referência sempre presente, atuante, né? Porque a criança, na sua vivência natural, ela está observando. E a gente está criando referências nas pessoas. Então, eu vejo que é muito importante, sim, os pais estarem participando. Participando de que maneira? Atuando, vendo o que está sendo oferecido, de que forma ele pode participar e muito mais também. Não é só deixar a criança, não. De que forma eu posso participar, de que forma eu posso ajudar. Isso é muito importante. Quando um filho vê o pai participando da atividade que ele está, a criança participa também, fica diferente. Ali acontece o discipulado. Ali você já está gerando, né, um discípulo seu. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, eu chamo a atenção para isso, esse envolvimento da família nas atividades, de forma a cooperar e ajudar, né, para que essa criança seja toda ela protegida, né? E saindo também assim do âmbito da igreja, esse olhar também mais amplo, né? As nossas crianças lá fora são crianças muitas vezes desamparadas, sofridas, abandonadas, mas que a igreja pode acolher, né? Então, esse olhar à infância de forma geral, ela é muito importante. Chamando a atenção que até esse mês aqui é um mês onde a gente trabalha muito a questão do abuso infantil, né? Parece que é o laranja, né? Cor laranja. Então, todo esse mês trabalha-se muito nas escolas e fala-se muito disso, porque a gente vê que é uma realidade crescente no nosso país, né? Mas que essas crianças podem ser também acolhidas e amparadas. E eu vejo que muito mais também do que filhos biológicos, nós podemos ter filhos espirituais e gerar para Deus essas vidas. Amém. Muito obrigado. E para a gente fechando, queridos, uma coisa assim que eu ressalto de algum tempo: a conexão dos seus pais com seus filhos, dos pais com os filhos, o ambiente da família, assentar, né? E quem conecta os filhos ao corpo, à igreja, são os pais, os responsáveis. Daí, o máximo que nós, como igreja, amados,
é a minha percepção, pudermos no culto manter os filhos com seus pais, melhor. Isso é educativo. Em Israel, na tradição judaica, e eu vi isso em Israel, os filhos estão com os pais, cultuando. Ah, mas o filho entende, queridos, isso nós impomos às crianças. Vai ensinando adoração, palavra, culto a Deus. Isso começa em casa, né? E a conexão dos pais com a célula dos seus filhos, e em muitos casos, né, pais, mães, assumindo células, a célula dos seus filhos. Isso é muito importante. Ok, muito bem, então nós estamos finalizando aqui a nossa sala de bate-papo, muito bênção mesmo, e lembrando que amanhã é Dia das Mães, olha que coisa boa, né? Então, aproveitando aqui nossa sala de bate-papo, nosso abraço carinhoso às mamães aqui, né, da nossa sala de bate-papo, da nossa igreja, e as mamães da nossa cidade, do nosso Brasil. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Família é projeto de Deus. E agradecemos aqui, agradeço a presença dos nossos queridos, né, discípulos, o Léo, a Cíntia, o Leco, a Mari, a Dina, o Cristomar, também ali o Edmo, que está aí na parte, né, da técnica. Muito obrigado, querido, pelo seu apoio. E no próximo sábado teremos mais uma sala de bate-papo. Falaremos sobre vida conjugal, vai ser a nossa conversa, ok? Então que Deus abençoe, abençoe todos nós, um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigado, grande abraço.